Bom dia a todos, eu sou o Samuel e hoje vou fazer a minha apresentação de TCC. O meu TCC ele consiste num estudo de efeitos de forte correlação eletrônica e como esses efeitos se manifestam em condutores moleculares. Para isso, foi feita uma revisão da literatura a respeito de tópicos centrais sobre efeitos de forte correlação eletrônica, como, por exemplo, o Hamiltoniano de Hubbard e exemplo específico, o caso do isolante de Mott. Aqui a gente tem uma breve outline do que será apresentado durante o TCC. A gente vai começar com uma introdução, aí depois eu vou fazer uma breve revisão sobre metais, isolantes, sobre a teoria de bandas, e então introduzir os efeitos de forte correlação eletrônica e a fase isolante de Mott. Vou falar um pouco sobre o Hamiltoniano de Hubbard e como fazer passo a passo a diagonalização do Hamiltoniano de Hubbard para o caso do dímero de Mott. Avançando um pouco mais, vou falar um pouco sobre transições de fase, como isso se conecta com a fase isolante de Mott. Nesse contexto, vou introduzir o parâmetro de Brunheisen, que é uma ferramenta termodinâmica que a gente utiliza para se explorar transições de fase. Vou falar de algumas aplicações que o nosso grupo de pesquisa fez e faz do parâmetro de Brunheisen. Vou mostrar também algo inédito, que é o cálculo do parâmetro de Brunheisen para o caso do dímero de Mott. Falar um pouquinho de como todo esse arcabouço teórico se conecta com a parte experimental, que é explorada no Laboratório de Física do Estado Sólido, aqui no Unesp Rio Claro. E então vou encerrar com conclusões e perspectivas. Então, começando, falando um pouco sobre a introdução e a motivação. Efeitos de forte correlação eletrônica, quando entram em cena, eles dão origem a fases exóticas da matéria, onde as mesmas não seriam explicadas sem esses efeitos, como, por exemplo, é o caso do isolante de Mott, onde essa fase só é atingida a partir da consideração da repulsão coulombiana entre os elétrons do sistema. Se a gente não considera a repulsão coulombiana U, essa fase isolante de Mott não pode ser explicada pela teoria de bandas convencional. Aqui são apresentados dois diagramas de fases para alguns condutores moleculares, onde a gente pode observar que o diagrama de fases para essas famílias de condutores moleculares é muito rico. Existem muitas fases que podem ser exploradas e atingidas com, por exemplo, variando a pressão aplicada nesse sistema. E para estudar isso, se faz necessário o entendimento profundo dos efeitos de forte correlação eletrônica e como se estudar matematicamente esses fenômenos. Então, para começar, eu vou fazer uma breve revisão sobre metais, avançar para isolantes e para a teoria de bandas, para então falar sobre os efeitos de forte correlação eletrônica. A teoria mais básica que descreve metais no contexto da física do estado sólido é o modelo do gás de elétrons. Esse modelo considera que elétrons são tratados como partículas livres, assim como um gás ideal, e a partir dessa consideração a gente consegue descrever algumas propriedades dos metais, como por exemplo a contribuição eletrônica para o calor específico. Para resolver e estudar esse problema, a gente resolve a equação de Schrödinger para um elétron, como eles não são interagentes, eles não estão submetidos a nenhum potencial. Resolvendo para um elétron, a gente consegue um panorama geral para o sistema inteiro. A solução que é proposta para resolver a equação de Schrödinger é na forma de uma onda plana, e através dessa solução a gente consegue chegar em alguns constraints, algumas limitações para os valores da energia que esses elétrons podem obter. E através dessas limitações dos valores da energia, a gente consegue extrair algumas consequências, algumas respostas físicas para o sistema, como por exemplo, que eu mencionei anteriormente, a contribuição eletrônica para o calor específico, que é dado por essa equação aqui. O calor específico de material pode também ser escrito através de duas contribuições: a contribuição eletrônica, que é dada pelo γT, mais a contribuição fonônica, que está associada com as vibrações da rede cristalina, que é o βT ao cubo. E através do modelo do gás de elétrons, a gente consegue descrever qual que é a contribuição dos elétrons para o calor específico do material. Avançando um pouco mais, o modelo do gás de elétrons tem um problema, onde ele não diferencia metais e condutores isolantes, até porque todos os elétrons estão livres, a gente não consegue diferenciar o que é um isolante e o que é um metal. Nesse contexto entra a teoria de bandas, onde os elétrons agora passam a interagir com o potencial, que é o potencial da rede cristalina. Eles não são mais totalmente livres, agora tem esse potencial agindo no sistema. Essa interação com o potencial dá origem a faixas de energia proibidas e faixas de energia permitidas para os elétrons. E nesse contexto, metais isolantes podem ser diferenciados, onde metais
possuem essas faixas de energia não totalmente preenchidas pelos elétrons, então eles podem transitar entre esses níveis de energia. Já os isolantes possuem as faixas de energia permitidas totalmente preenchidas. Só que existem alguns materiais que, mesmo com as faixas de energia não totalmente preenchidas, apresentam o caráter isolante. E nesse contexto entra o hamiltoniano de Hubbard e o isolante de Mott, a fase isolante de Mott, onde a repulsão coulombiana entre os elétrons entra em cena, e agora, além de estarem submetidos a um potencial da rede, eles também se sentem entre si. Então agora eles não são mais, se sentem entre aspas, né? Eles não são mais invisíveis entre si. Agora um percebe a presença do outro através da repulsão coulombiana que um sente com relação ao outro. E para atingir uma fase isolante de Mott, a gente entra num regime onde essa repulsão coulombiana se torna comparável à energia associada aos elétrons transitarem pelo metal. Quando essas duas faixas de energia são comparáveis, é energeticamente favorável para os elétrons se localizarem, então eles se localizam nesse regime e deixam de conduzir a eletricidade no sistema. E isso dá origem à fase isolante de Mott, que é o foco principal deste trabalho. Aqui, avançando um pouco mais, para se descrever matematicamente essa fase isolante de Mott, a gente tem que um dos modelos utilizados na literatura é o hamiltoniano de Hubbard, onde ele possui duas contribuições, uma contribuição cinética e uma contribuição referente à repulsão coulombiana. A contribuição cinética incorpora em si os operadores criação e destruição. E o que seriam esses operadores criação e destruição? A gente tem um elétron, por exemplo, em uma dada região da sua rede cristalina. A gente pode destruir esse elétron através da aplicação do operador destruição e criá-lo em outra região da sua rede cristalina. E isso emula como se o elétron estivesse pulando entre sítios da rede. E essa contribuição é referente ao elétron transitar pelo metal, que é referente à condução de eletricidade no metal. Já o segundo termo, o termo referente à repulsão coulombiana, incorpora em si os operadores número, onde ele quantifica quantos elétrons existem num dado sítio I, que é caracterizado por esse subíndice I. Aqui, como a gente está falando de elétrons, estamos falando de férmions, o princípio de exclusão de Pauli deve ser respeitado. Então, em um mesmo sítio I, em um mesmo nível, a gente só pode ter um elétron com spin up e um elétron com spin down. Quando nós temos dois elétrons nesse mesmo sítio com spins opostos, a repulsão coulombiana entra em cena e uma nova escala de energia aparece no sistema. Aqui é uma representação esquemática de como se diagonalizar um hamiltoniano. A gente primeiro precisa decidir qual é o hamiltoniano que a gente vai diagonalizar. No nosso caso, é o hamiltoniano de Hubbard. Segundo, a gente precisa determinar os possíveis autoestados para esse sistema, ou seja, as possíveis configurações que o sistema pode assumir. Terceiro, a gente aplica cada termo do operador hamiltoniano a esses autoestados. E em quarto, a gente calcula o menor alto valor, porque quando a gente aplica o operador hamiltoniano em um autoestado na mecânica quântica, a gente obtém a alta energia do sistema. E o menor valor para a alta energia é o valor da energia do estado fundamental, que é o objetivo principal para o nosso caso. Aqui a gente vai estar trabalhando com o caso do dímero de Mott. E o que é o dímero de Mott? O dímero de Mott é um modelo bem simplificado, onde temos dois sítios e dois elétrons, ou seja, a gente só tem poucas configurações comparado com o metal real. E é para esse sistema que a gente busca diagonalizar o hamiltoniano de Hubbard e encontrar o menor valor possível para a sua alta energia. Aqui é uma outra representação esquemática dos possíveis estados, das possíveis configurações que o sistema pode assumir. O primeiro é um elétron em cada sítio, ambos com spin up. A segunda é um elétron em cada sítio, só que agora com o spin trocado, com spin down. A terceira e a quarta é um elétron em cada sítio com spins trocados e trocando o sítio. E a quinta e a sexta, a configuração E e F, se referem a elétrons no mesmo sítio com spins trocados, ou seja, nesse contexto, a repulsão coulombiana entre os elétrons entra em cena. Então a gente tem uma nova escala de energia agora atuando no sistema. A gente pode descrever esses estados que foram representados aqui de forma esquemática através dos operadores criação e destruição. Para isso, a gente faz o uso do estado de vácuo. O que seria esse estado de vácuo? Ele é esse zero aqui, e ele é como se fosse uma folha em branco. A gente tem liberdade para criar ou destruir elétrons nesse estado de vácuo,
então a gente consegue determinar, representar os 6 possíveis estados através dessa representação. Aqui a gente pode re-representar esses estados, onde esses estados C, D, E e F possuem um momento angular total igual, então a gente consegue representá-los como combinações lineares entre eles mesmos. Só que aqui a gente pode ver que aparece um termo 1 sobre raiz de 2. Da onde vem esse termo? Como eles, a priori, a gente não fez nenhuma consideração que um estado é mais provável que o outro, a gente, de acordo com princípios da mecânica quântica, tem que a probabilidade de se encontrar cada um desses estados é igual. Ou seja, o módulo dessa probabilidade de encontrar um estado mais o módulo dessa probabilidade ao quadrado de encontrar outro estado deve ser igual a 1, deve ser igual a 100% a probabilidade da gente encontrar esse estado, porque a gente tem que encontrar o sistema em uma dada configuração. Então, quando um é igual ao outro, a gente consegue reescrever que esse fator que determina a probabilidade de se encontrar o estado é 1 sobre raiz de 2, a partir dessas considerações. Avançando um pouco mais, aqui tem uma representação de como a gente aplica os operadores em um estado. Aqui em cima, a gente tem o operador criação no sítio J, onde a gente vai estar criando um elétron com spin up, e também o operador criação no sítio I com spin up. A gente aplica primeiro o operador J no estado de vácuo, que é esse ket 0, ou seja, agora a gente criou um elétron em J com spin up. Logo após isso, a gente aplica o operador criação de novo, onde vamos criar um elétron no sítio I também com spin up. Então, essa é a sequência, esse é o modo que precisa ser aplicado para a gente conseguir obter os valores para as autoenergias. Analogamente, a gente pode aplicar os operadores de destruição, onde a gente aplica, por exemplo, o operador de destruição no sítio J com spin down no estado de vácuo. No entanto, a gente não tem nenhum elétron no estado de vácuo. Então, um recurso matemático que é utilizado é que quando a gente aplica o operador de destruição no nada, a gente está tentando destruir o nada, o recurso matemático é que essa operação nos volta o valor zero. Aqui é uma representação de como é o estado de vácuo, então a gente tem os 2 sítios, só que não temos nenhum elétron. Então, a partir desse pressuposto, a gente vai diagonalizar o Hamiltoniano de Hubbard. Vou fazer esses cálculos, essas contas, para todos os 6 estados, considerando as 2 contribuições para o Hamiltoniano, tanto a contribuição referente ao termo da energia cinética dos elétrons, quanto referente ao termo da revolução colombiana entre esses elétrons. Aqui, a gente separou o Hamiltoniano entre essas 2 contribuições, o H-Hawking e o H-Coulomb, onde eles estão dados explicitamente aqui, que é aquele Hamiltoniano que eu mostrei anteriormente. Então, o que a gente vai fazer é aplicar o operador Hamiltoniano em cada ket psi para obter o valor da autoenergia para esse sistema. Esse processo é um processo muito detalhado e exige muitos passos, então eu não coloquei ele passo a passo aqui, ele está no texto escrito, mas se eu fosse colocar ele passo a passo aqui, ficaria muito extenso e não daria tempo de falar sobre todos os cálculos. Então eu fiz uma redução para explicar de maneira mais reduzida como falar desses estados. Aqui é uma representação do que é feito durante a aplicação desses operadores, analogamente ao que eu falei anteriormente. Aqui a gente está criando um elétron em J, criando um elétron em I, ambos com spin up. E o que acontece com o seu sistema quando você aplica esses operadores? Quando a gente aplica o operador criação em J, a gente vai criar um elétron em J, e posteriormente, aplicando o operador criação em I, a gente cria um elétron em I. Analogamente, a gente pode pegar esse nosso estado e aplicar o operador destruição nesse estado. Ou seja, a gente, agora que temos um elétron em I e um elétron em J, a gente pode destruir esses elétrons aplicando os operadores de destruição em J com spin up e destruição em I com spin up. Fazendo esse processo ao longo de todos os 6 estados, aplicando esse operador hamiltoniano em todos esses estados, a gente chega que o menor valor, a menor autoenergia que a gente obtém para o sistema é essa energia aqui, que se refere à energia do estado fundamental do sistema. E essa energia é referente, se a gente calcula o alto estado referente a essa alta energia, a gente vê que ele é uma combinação linear entre um elétron dois elétrons, um em I e um em J, com spins trocados, ou é uma combinação linear entre essas configurações, ou seja, é um estado antiferromagneto. E isso é corroborado por resultados da literatura, por exemplo, obtidos pelo professor Mariano de Souza,
onde a gente vê que o estado fundamental, ou seja, o estado de menor energia para um condutor molecular, é um antiferro isolante, ou seja, o cálculo está consistente com resultados reportados na literatura. E só que como que a gente faz para explorar essas fases, essa fase isolante de Mott, por exemplo, no laboratório? O estudo de transições de fase no laboratório, ele se dá, por exemplo, aqui no laboratório de física do estado sólido, através de medidas de expansão térmica. Por quê? Quando a gente mede a expansão térmica de um sistema, ao passar por uma transição de fase, esse parâmetro vai apresentar uma assinatura. Ou seja, quando a gente passa, por exemplo, de uma fase metálica para uma fase isolante de Mott, no vértice dessa transição, o coeficiente de expansão térmica, que é medido aqui com resolução subatômica, apresenta uma assinatura. Então a gente tem acesso a uma transição de fase através de medidas de expansão térmica que pode ser realizadas aqui no laboratório. E uma quantidade de interesse que incorpora a expansão térmica é o chamado parâmetro de Brunais, onde ele incorpora contribuições de outros parâmetros termodinâmicos e um deles é a expansão térmica. Ou seja, o parâmetro de Brunais, por incorporar variações na entropia através do coeficiente de expansão térmica, como também do calor específico, ele é caracterizado por uma assinatura também nessas transições de fase. Ele incorpora variações de entropia, que são uma assinatura em transições de fase. E o que é responsável por essa assinatura ao passar por uma transição de fase é conhecida como a razão Brunais, que é incorporada no parâmetro de Brunais efetivo. Então, ou seja, essa razão Brunais aqui, esse gama maiúsculo, é o que dá essa assinatura, pois ele incorpora tanto a contribuição da expansão térmica quanto do calor específico. Aqui são resultados obtidos pelo professor Mariano referentes à expansão térmica. E a gente vê que ao passar, por exemplo, por uma transição metal isolante de Mott, a expansão térmica apresenta uma assinatura. Ela tem um marco, um fingerprint ao passar por essa transição. Então a gente tem acesso experimentalmente a essa transição através de medidas de expansão térmica. E como eu disse anteriormente, uma quantidade termodinâmica de interesse que incorpora a expansão térmica é o parâmetro de Brunais. E o parâmetro de Brunais tem sido amplamente empregado pelo grupo do professor Mariano para se explorar os mais diversos contextos, não só, por exemplo, a transição metal isolante de Mott. Aqui são alguns exemplos de onde o parâmetro de Brunais pode ser empregado, como por exemplo, a região de coexistência de uma transição metal isolante de Mott, onde o parâmetro de Brunais utilizado é o parâmetro de Brunais em elétrico. A gente tem também o parâmetro de Brunais generalizado, onde ele incorpora um parâmetro de controle geral, Gzinho, pode ser temperatura, pode ser pressão. A gente tem também o parâmetro de Brunais em elástico, que incorpora variações da temperatura do material quando você aplica stress, ou seja, componentes de pressão em diferentes regiões do material. E recentemente, o grupo do professor Mariano fez uma generalização desse parâmetro de Brunais para fenômenos verdadeiramente quânticos, ou seja, a temperatura zero. Como foi possível ver anteriormente, o parâmetro de Brunais incorpora variações da temperatura. Só que para fenômenos genuinamente quânticos, não temos temperatura. Nesse contexto, foi proposto um parâmetro de Brunais que incorpora a energia do estado fundamental, que foi essa que a gente calculou nesse trabalho de conclusão de curso. E, a partir disso, eu calculei o parâmetro de Brunais em 0K, ou o parâmetro de Brunais para fenômenos genuinamente quânticos, para o caso do dímero de Mott. E, quando a gente considera os casos limites, ou seja, a energia cinética do material vai para infinito, a gente tem também uma assinatura do parâmetro de Brunais efetivo, assim como quando a redução colombiana vai para infinito ou vai para zero, a gente tem uma assinatura do parâmetro de Brunais. Só que como que tudo isso se conecta com o laboratório de pesquisa física do estado sólido, aqui de Rio Claro? Como eu disse, o laboratório de pesquisa realiza medidas de expansão térmica, e para isso a gente trabalha com amostras muito diminutas e sensíveis. E para trabalhar com elas precisa de uma certa preparação. Então, ao longo desse período do TCC, eu tive a oportunidade de, além de participar de processos do resfriamento do criostato, que está presente no laboratório, eu pude participar de processos da preparação de amostras para se colocar dentro do criostato e tirarmos medidas de, por exemplo, expansão térmica ou constante de elétrica, que também pode ser feito. São duas das medidas que podem ser feitas aqui. Então, concluindo, nesse trabalho de conclusão de curso, eu diagonalizei passo a passo, algo que não tinha na literatura, essa diagonalização passo a passo para o dímero de Mott, e calculei o parâmetro de Brunais em 0K para o dímero de Mott nesse contexto.
E foi isso. Essa foi a minha apresentação. Perfeito, Samuel. Então você está aprovado, tá? Obrigado, Vou passar professor. a ata para você na sequência. Parabéns. Obrigado, tá? professor.